Olá pessoal, estamos em Pequim, na China, e vamos agora conhecer o Palácio de Verão, uma das principais atrações da cidade. Vem com a gente conhecer! Bom, estamos no inverno, como vocês podem ver pela nossa roupa, mas o palácio é o Palácio de Verão. Na verdade, o palácio não é um prédio, né, apenas, mas um complexo de edificações que atendiam ao imperador. Essa aqui, pessoal, é a rua Suzhou. Ela foi construída durante o período da dinastia Qing e era utilizada somente, né, pelo pessoal mais chegado ao imperador. Era uma rua de comércio, tem apenas 300 metros. Quando houve, né, que os ingleses e franceses chegando para ocupar, né, foi destruída em 1860 e reconstruída nos anos 1990. E agora você pode visitar. Um lugar com uma história tão longa, por vezes, impõe dificuldades para precisarmos exatamente o seu início. Esse parece ser, por exemplo, o caso do Palácio de Verão. Na verdade, como dissemos, em se tratando de um complexo, é possível imaginar que várias coisas foram sendo construídas ao longo do tempo. Nós vamos subir agora para ver o terraço das 4 regiões, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, que é um complexo de edificações feitas com base na arquitetura tibetana. Mas aqui embaixo nós temos 2 torres que foram destruídas com a chegada aqui de britânicos e franceses em 1860 e reconstruídas no final do século XX e início do XXI. como for, sua origem está situada na virada do século XII para o XIII, quando a capital do Império é instalada aqui na cidade de Pequim. Então esse local começou a ser objeto de intervenções
a pedidos dos imperadores ao longo do tempo. Mas somente em meados do século XVIII que esse mesmo local, com seus jardins ostentosos e bem cuidados, vai ganhar um tratamento que sinaliza para a aparência mais ou menos que tem hoje. Aqui você tem alguns tipos de ingressos diferentes. Então, o ingresso mais barato, que te dá acesso ao local, né, ao parque, e você já vê bastante coisa. E há um ingresso com preço mais elevado, que você vai entrar no parque e ver algumas outras atrações específicas aqui, né? Algumas galerias, a rua que tem aqui, que a gente mostrou lá no início. Mas se você quiser não quero ver tudo isso, vou entrar, vou olhar, mas me interessei por um lugar específico, aí você pode pagar só aquele local também. Chegando perto dele vai ter um guichê para você comprar o ingresso por exemplo, aqui, essa galeria, entendeu? Então, mas a gente comprou o mais barato e já estamos bem satisfeitos com o que a gente está vendo. Da Benevolência e Longevidade foi construído na segunda metade do século XVIII e era utilizado para que o imperador e a imperatriz recebessem autoridades estrangeiras. Ele também foi destruído, né, quando as forças aliadas inglesas e francesas estiveram por aqui fazendo das suas, e reconstruído em 1886. E recebeu esse nome de Palácio de Benevolência e Longevidade porque é uma ideia do confucionismo, que as pessoas benevolentes são longevas.
Este lago é artificial. Ele foi ampliado para se parecer com o Lago Oeste de Hangzhou, cidade que visitamos. Deixaremos aqui na descrição deste vídeo um link que vai te remeter à nossa visita. Mas nem tudo foi construção. Houve também muita destruição por aqui. E isso não é surpresa para quem conhece um pouco da história da China ou simplesmente tem nos acompanhado nessa viagem, não é mesmo? O complexo palaciano sofreu 2 ataques importantes. O primeiro durante a invasão aliada anglo-francesa em 1860, quando o velho Palácio de Verão foi saqueado. E o segundo grande ataque ocorreu durante o levante dos Boxers, em 1900. O jardim ficou bem danificado, tendo sido reconstruído 2 anos depois. Em 1998, em dezembro especificamente, a Unesco inseriu o Palácio de Verão na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade.